Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre o Dia do Abraço, a importância do abraço e temos alguns convidados aqui conosco, a Andréia, diretora da Escola Social Irmão Lourenço de São Paulo, a Lígia da Pastoral do Colégio de Londrina e o Gustavo Arnes, que é ex-aluno marista e hoje pai de uma filha marista também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu, Thiago Cachatori, hoje estou à frente dos anos finais da educação básica do Grupo Marista. Bom, e como o assunto é sobre abraço, queria começar a nossa conversa hoje ouvindo um pouco de vocês, né? Qual que é a importância do abraço? O que que o abraço significa? André, se puder falar um pouco para a gente o que que, né, o abraço significa para você. Ai, Thiago, eu acho que para quem me conhece há muitos anos, acho que já tem um cara de abraço, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu carrego na vida e eu acho que dentro da instituição isso se fortaleceu. Eu costumo brincar com as pessoas quando eu mando uma mensagem, né, um feliz aniversário, eu sempre falo, olha, a gente está mandando um abraço de 20 segundos, que não é um mero abraço. Aqueles 20 segundos a partir de uma pesquisa, né, que falaram que é o tempo ideal de um abraço, porque ele se revela terapêutico, ele é calmante, né? De fato, quando você dá um abraço de... Falaram que em média dura uns 3 segundos, né, um abraço. Mas quando você dá um abraço de 20 segundos, que eu desejo para as pessoas, ele é acalmante, né? Ele acalma o coração, você chega até a sentir o coração do outro. Então, para mim, ele revela muita coisa, conexão, vínculo, e é a minha cara, então é um abraço. Ah, que maravilha, André. E Gustavo, para você o que que é um abraço? Eu estava pensando aqui na minha época de Santa Maria, eu fazia parte da pastoral, e a pastoral lá era chamada de a galera do abraço, porque a gente realmente vivia se abraçando, e eram abraços realmente longos, né, como a Andrea trouxe também. E depois eu fui entender, hoje a minha linha de estudo e de atuação são os estudos na ciência da felicidade, que é a partir dos 20 segundos, André, que nós começamos a liberar a ocitocina, conhecida aí como o hormônio do amor, e até também como o hormônio do abraço, né? E são os abraços sinceros, com esse tempo mínimo de duração que começam a liberar essa ocitocina, daí essa sensação de relaxamento, de bem-estar que nós percebemos. Então, realmente, o abraço é esse momento caloroso, afetivo, essa demonstração amorosa que nos é tão importante. Maravilha, né, Gustavo? Você traz essa tua trajetória no grupo e hoje sempre à frente, até inclusive do Congresso da Felicidade e desses movimentos trazendo isso. Eu acredito que a pastoral tenha contribuído para você, não? Eu tenho uma grande certeza que essas primeiras sementes foram plantadas, sim, lá nessa época de pastoral no Santa Maria. Ah, que maravilha. E falando em pastoral, nada mais do que a Lígia para falar um pouco também, né, desse olhar que traz a pastoral para os nossos colégios. O que que é o abraço para você, Lígia? Legal quando o Gustavo traz essa questão do abraço na pastoral, porque isso continua assim até hoje, né? Então eu vivo o dia a dia da pastoral aqui em Londrina e o abraço é uma coisa muito presente mesmo, entre os alunos, entre a gente, mas claro que nesse tempo de pandemia está fazendo muita falta, né? Para mim o abraço é muito esse encontro com o outro, né? E muitas vezes a gente busca no abraço o conforto, uma palavra amiga, às vezes um acolhimento ali que de alguma coisa que não está bem naquele dia e o abraço parece que vai resolver todos os problemas, né? Então eu vejo muito o abraço como esse ir ao encontro do outro e ter uma resposta do outro através do abraço. Lígia, você comenta essa questão, né, sobretudo nesse momento que a gente precisa, né? E como que a gente convive com a falta de abraço nesse distanciamento, né? Se você puder trazer um pouco para nós, assim, como que a gente pode, entre aspas, substituir esse abraço físico por outras formas de abraçar nesse momento? Eu acho que substituir é bem difícil, mas a gente tem aprendido, né, nesse tempo a encontrar outras formas de abraço. E eu consigo ver assim que hoje a gente tem buscado muito no olhar das pessoas, né? Esse encontro. Então, pelo fato do nosso jeito hoje de viver, com máscara, muito isolados, às vezes, né, sem ter essa aglomeração, sem muita gente por perto, mas quando a gente se encontra com as pessoas, a primeira coisa que a gente olha são os olhos, né? Você consegue talvez
se encontrar no olhar. Eu acredito que o olhar hoje tem sido assim a nossa forma de abraço, a nossa forma de acolhida em muitos momentos. Ah, muito bonito isso, Lígia. E Andréia, para você que está aí também, né, no dia a dia, como diretora, a gente sabe que os alunos sempre buscam a direção para dar aquele abraço de bom dia. Como que está sendo essa rotina agora, né? O que que tem se tornado o abraço diante desse cenário de pandemia? Eu acho que o abraço, como a Lígia trouxe, eu acho que o olhar, ele é muito significativo. A gente aqui foi buscando outras formas de cumprimento, né? Às vezes bati o cotovelo, pé com pé, né? Para a gente levar isso de uma forma mais leve, mais lúdica, né? Então, a gente tem ensaiado outras formas de se cumprimentar, mas como é algo que é insubstituível, no sentido assim, isso vai voltar, né? A gente não está dizendo que a gente vai se acostumar a não abraçar, mas que a gente está bastante otimista de que isso retorna. E a gente fica feliz por ser um espaço que ensina a abraçar. A gente tem estudantes que começaram aqui que não tinham o hábito do abraço, né? Então entravam nas escolas, em outros lugares, e então não tinha essa questão da acolhida. E aí, quando chegava aqui timidamente, passava direto, mas aí via aquele que já era da casa abraçando. Então a gente não quer que eles percam isso, né? Então por isso que inventar outras formas de cumprimento, essa troca do olhar e trazer isso de uma forma mais lúdica tem sido uma alternativa. Ah, muito bom. E Gustavo, a gente vê, né, como pai de filha marista, como as famílias talvez estiveram mais próximas nesse momento de pandemia, porque muitas vezes as famílias, né, os pais trabalhavam fora, a mãe trabalhava fora, e encontravam, às vezes chegava em casa o filho estava dormindo, então o abraço hoje, no núcleo familiar, às vezes acabou ficando até mais fortalecido. Como você enxerga essa relação? Com certeza é um momento de reflexão interessante em relação ao que realmente importa na nossa vida, o que realmente é essencial. E eu acredito que a rotina não tenha ficado menos conturbada ou menos corrida, né? Às vezes, inclusive, muito pelo contrário, por conta da dinâmica da casa e das necessidades domésticas, mas realmente é possível, né, para a maioria das pessoas, pelo menos, encontrar mais espaço para estar com o filho, com a filha em casa. Isso, para nós aqui, foi uma das primeiras percepções na pandemia no ano passado, de que, né, não que a gente estivesse correndo menos, mas que a gente estava tendo mais refeições em família, que após a refeição a gente não precisava sair correndo, né, levar para a escola, chegar no trabalho, uma reunião, então existia aquele tempo realmente mais junto. E se por um lado os abraços estão restritos por conta do necessário distanciamento social e de preservar a sua própria saúde, a saúde das pessoas queridas, né? Por outro lado, existem sim mais momentos de abraços possíveis em casa, por exemplo. Então, como nós estamos aproveitando esse momento que nós temos a mais com os nossos filhos em casa, é uma excelente pergunta, até para trazer o olhar realmente para esse abraço que é possível, né? Como estão os abraços em casa? Né? Quanto tempo esses abraços têm demorado? O quão sinceros eles têm sido? Para que a gente possa utilizar esse momento para seguir essa reflexão importante a respeito não apenas da nossa rotina, a respeito daquilo que realmente importa na nossa vida e de como é que nós expressamos, manifestamos esse afeto, esse carinho, esse amor. Fica aí a pergunta para quem está nos acompanhando nesse bate-papo sobre o abraço, né? Como que você tem construído essa relação, né, no seu núcleo familiar, dentro da sua casa? E eu queria trazer também uma outra pergunta, já que a gente está falando da importância do abraço, se vocês acreditam que a humanidade está carente de abraço, né? Nesse momento tão difícil que a gente tem passado, vocês acham que isso é histórico? Teve momentos que a humanidade esteve mais carente? Ou a gente sempre precisou de abraço? Queria ouvir um pouco de vocês. Lígia, se puder trazer a tua percepção em relação a essa questão. Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, a gente precisa do abraço, seja na nossa casa, esse abraço da família, né, ou até mesmo o abraço com pessoas assim que a gente não tem muita proximidade. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito do abraço, mas eu sinto muita falta. Então, assim, eu às vezes não sou aquela pessoa que vai tomar a iniciativa do abraço, mas eu me sinto muito bem quando sou abraçada, acolhida num abraço, né? Seja em família, seja por colegas de trabalho. Então eu acredito que sim, enquanto ser humano, a gente precisa desse contato, a gente precisa dessa acolhida do abraço. E eu vejo que nos últimos tempos, assim, as pessoas às vezes estão se isolando tanto, né?
às vezes por opção, ou às vezes porque o mundo e os últimos tempos às vezes estão nos obrigando a esse isolamento, que a gente começa a ficar com medo, né? Com medo do encontro, com medo do abraço, com medo do outro. E eu vejo isso até como um certo perigo, né? Um perigo assim para nós enquanto pessoas, porque o abraço se torna essencial no nosso dia a dia, para nossa família, para o nosso bem-estar, né? Então eu vejo assim que as pessoas de certa forma estão se afastando um pouco desse encontro com o outro, esse encontro através do abraço, né? E a gente precisa de alguma forma, como a Andréa trouxe aí, das novas formas de abraçar, né? A gente precisa encontrar também essas formas de ir ao encontro do outro, que o abraço não seja substituído, né? Mas que a gente não perca esse encontro. Então eu vejo dessa forma assim a realidade de hoje. Maravilha, de fato, né? Até a Andrea compartilhou, porque na Escola Social Irmão Lourenço eles fizeram um ato antes do período da pandemia de abraço grátis, né? Então os estudantes saíram nas ruas com cartazes oferecendo abraço. E eu assisti esse vídeo recentemente e confesso que me emocionei assim, porque é isso. Acho que tem pessoas que têm saudade do shopping aberto, tem pessoas que têm saudade dos bares abertos. E aí quando você assiste um vídeo desse, das pessoas se abraçando e abraçando pessoas que nem conhecem, como a Lígia falou, às vezes aquele olhar de desconfiança, né? Mas que é essa pessoa que eu estou abraçando se eu nem conheço? E querendo ou não, isso toca, né? Deixa o nosso coração mais quentinho. André, se puder relatar um pouco sua experiência e trazer um pouco isso para nós. Então, né, quando surgiu esse convite, eu lembrei dessa iniciativa e o quanto ela mudou a vida de todo mundo que fez parte disso, né? Tanto dos educadores da PJM, que foram que conduziu o processo, como dos estudantes e também da comunidade. Eles escolheram alguns pontos aqui na comunidade, né, próximo de estabelecimento, onde tinha mais passagem de pessoas, e além de trabalhar essa dinâmica do abraço, do que ele representa, era abraço grátis, ou seja, não tem. Você consegue dar ele de uma maneira muito espontânea, é só se permitir, né? Então, eles falaram que no momento gerava uma certa. As pessoas olhavam assim, abraço grátis, né? Mas quando vi uma criança abrindo os braços, né? Muitas pessoas se renderam, né? Então, eles voltaram para cá, assim, com uma sensação incrível de vidas que eles também transformaram. Pessoas que falaram: nossa, fazia tempo que eu não recebi um abraço. Hoje foi o único abraço que eu recebi do dia, né? E então, de desarmar mesmo. Algumas pessoas foram desarmadas porque passavam e via outro abraço. Por que não, né? É grátis, eles estão aqui, né? Se colocando à disposição. Então foi algo muito, muito bom. A alegria que eles trouxeram para cá, e eu acho que para estudantes que estão aqui dentro da escola social se sentirem protagonistas e capazes de transformar não só a vida dele, mas do outro, foi muito, muito legal. Eu também me emocionei e tive essa questão, falei, gente, a gente hoje não está se abraçando nem pessoas que a gente convive no dia a dia, né, quando a gente chega no trabalho, então dá saudade desse movimento de estar na rua, né, na calçada e poder fazer uma atividade como essa. Sim, sim. Gustavo, e você que pensa bastante sobre a questão da felicidade, né? É engraçado porque o abraço, ele é um ato que utilizado em muitos momentos, seja para comemorar, né, vários aspectos, uma vitória, uma conquista, mas seja também para consolar uma perda, um luto, né? E como a humanidade tem discutido muito essa questão da felicidade, a busca da felicidade, né? A ideia da felicidade como algo pleno, que a gente sabe que existem algumas discussões. Se você puder trazer uma reflexão para a gente, né, de como que é essa felicidade e o abraço conversam, né? Como as duas coisas, porque o abraço também é usado em momentos tristes, né? Em momentos de consolação e partilha, né? Com certeza, é uma excelente visão essa tua, Tiago, né, de integrar esses diferentes momentos que nós experimentamos o abraço. O fato é que os estudos de felicidade no âmbito individual, subjetivo, hoje levam os pesquisadores a afirmar assim, muito categoricamente sobre a importância dos relacionamentos nessa construção de felicidade. E isso não é agora da pandemia, esses são estudos já de algum tempo, e como sempre que se fala nesse ponto, os pesquisadores batem na tecla do relacionamento real, o relacionamento presencial, o relacionamento físico, não apenas, né, o relacionamento online. E como é que fica esse processo de relacionamento durante a pandemia? A pandemia ela nos agrediu enquanto
vários componentes do bem-estar, né? A pandemia reduz o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar relacional, justamente porque impede esse contato. Então, de alguma forma, nós estamos isolados do contato de pessoas que amamos, e nós temos como única ferramenta o online nessa comunicação, e essa é uma ferramenta importante, é essencial que se busque, mesmo nesse momento difícil, construir esse relacionamento que seja, né, no formato online. As crianças são ótimas nisso, né? Eu vejo a minha filha, por exemplo, brincando com a vovó pela câmera do telefone. Ela está lá montando a cozinha, mostrando a boneca, e a vovó está ali acompanhando a brincadeira, então as crianças são ótimas nisso. Os adultos, às vezes, precisam quebrar um pouco do gelo, né, de estar aqui no formato online, que não seja uma reunião muito objetiva de trabalho, mas que seja um momento de confraternização com amigos, por exemplo. E o fato é que o abraço, ele realmente não pode ser substituído. Então, essa questão, né, quem podemos abraçar nesse momento e como nós podemos demonstrar o nosso afeto, a nossa amorosidade de outras formas, e esse tema que nós estamos explorando também aqui desde o início, é super importante. E, nesse sentido, existe uma questão que eu sinto ser extremamente relevante, que, como você trouxe esses contornos, né, essas nuances do abraço, enquanto alegria, enquanto felicidade, enquanto celebração, mas também enquanto conforto em momentos difíceis, nos lembram que toda forma de cumprimento, na verdade, ela é uma evolução histórica, ela é cultural e social de um meio. E que grandes eventos como esse que nós estamos vivendo agora, não é a nossa primeira pandemia enquanto humanidade, mas outros grandes eventos históricos, como grandes guerras, etc., alteraram a nossa forma de se relacionar, alteraram a nossa forma de cumprimento com outras pessoas. Então, essa questão que a Lígia e a Andrea também estão explorando de como será o futuro do abraço, é uma excelente questão a se colocar também. Quão seguro nós vamos nos sentir? Quando é que isso vai acontecer para que os abraços voltem a ser essa expressão contínua de afeto, de carinho e de calor? E como é que nós vamos encontrar formas, né, desse relacionamento acontecer? Então, são questões bastante prementes e importantes nesse momento. E que talvez o abraço passe a ser muito mais valorizado também, né? Por mais que o brasileiro é muito do abraço, né? E aí é isso, abraço, abraço. Parece que o gostinho do abraço com certeza vai ter uma outra sensação. E já que você traz isso, né, Gustavo, acho que vale também reforçar para quem está nos acompanhando como a gente passa por um momento tão delicado e tão sensível, a importância das pessoas buscarem ajudas, né? Porque é isso, às vezes a pessoa sente que ela está precisando de alguma ajuda e também não sabe muito a quem recorrer. E aí o Grupo Marista também tem todo um apoio em relação a isso, para que essas pessoas possam buscar ajudas, né? Seja as pessoas que estão nas escolas, nos colégios, via o apoio das equipes pedagógicas, mas as pessoas que também estão nas universidades, né, com apoio psicológico também. Então, acho que isso é um ponto bem importante de se destacar, além das inúmeras ações que ocorrem gratuitamente na internet, que, né, em centrais de apoio aí para auxiliar essas pessoas no momento difícil, porque, óbvio, o abraço normalmente é lembrado nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis vale esse reforço. E, bom, como a gente também já está quase caminhando para o fim do nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta mais lúdica para vocês, assim, e que vocês usem a criatividade para respondê-la, que é o que cabe em um abraço, né? O que cabe? Porque, óbvio, a gente sabe que o abraço é o ato de você abraçar uma pessoa, né? Mas cabe tanta coisa no abraço. Então, se vocês puderem falar brevemente, assim, o que cabe dentro do abraço. Lígia, para você, o que cabe? Aí bem que você falou, cabe tanta coisa, né? Eu acho que o abraço, ele cabe todas as coisas boas e até as ruins, sabe? Eu acho que no meu caso cabe meu pai, cabe minha mãe, cabe meus irmãos, meu irmão, minha sobrinha, minha cunhada. É assim, eu fico pensando em todas as pessoas que eu amo, é aquilo que o Gustavo falou. Essa convivência em família nos últimos tempos me faz pensar o quanto que são as primeiras pessoas que eu quero colocar no meu abraço, sabe?
trazer todas as pessoas que eu amo, trazer as pessoas que, até as que eu tô com saudade, né? Eu falo que hoje caberia todos os meus amigos que eu tô privada de me encontrar, de estar com eles em algum lugar. Se eu pudesse colocar eles agora, assim, dentro de um abraço, eu acho que eu faria caber todos eles, com certeza. Maravilha. E para você, Andréia? Eu acho que eu vou até pegar o ensinamento dessa lição que os meninos deixaram aqui da escola. Cabe aquele desconhecido, né? Às vezes eu sinto uma saudade enorme de abraçar as pessoas que eu não vejo há muito tempo, que eu tenho um vínculo, que eu tenho uma amizade, que eu tenho um carinho, a minha família. Mas cabe a gente se permitir abraçar aquele que a gente não conhece, né? Cabe a gente ensiná-lo a abraçar. Então, algumas pessoas aqui no dia a dia que nunca abraçavam, aprenderam a abraçar. Então, cabe a gente se desafiar a abraçar aquela pessoa que a gente nunca viu. Cabe a música, cabe a poesia, né? Então, diante desse cenário de pandemia, aquelas pessoas que eu sempre gostei de abraçar, eu enviava uma musiquinha no WhatsApp para ela que me lembrava dela, eu lembrava uma figurinha de abraço. Então, acho que cabe tudo que for de afeto, de possibilidade de transformação, cabe dentro do abraço. Maravilha, André. E para você, Gustavo? Puxa, Tiago, uma pergunta quase que poética, né? Estou aqui acompanhando as reflexões da Andréia, da Lígia. Eu vou querer ouvir você também sobre o que é que cabe no abraço. E realmente, como elas disseram, cabe tanta coisa. E cabe tanta coisa que eu estou pensando aqui, puxa, o que é que não cabe num abraço, na verdade? Mas eu vejo o abraço cada vez mais como um ato de coragem mesmo, né? Uma disposição em nos colocarmos presentes naquele momento, né? De nos desarmarmos, né? De nos abrirmos para realmente poder, num abraço verdadeiro, num abraço sincero, não aquele abraço meio de lado, né? Que a gente se dá de vez em quando, mas aquele abraço que realmente gruda o coração com o coração, um abraço que eu aprendi realmente enquanto estudante, né, da escola marista. Também veio de uma família de muitos abraços, mas meu pai também estudou em escola marista, então realmente isso vem aí de algumas gerações. Mas acho que realmente dentro do abraço cabe esse ato da gente se desarmar um pouco, né, essa armadura que a gente precisa carregar no dia a dia para enfrentar os desafios, o trabalho, o mundo em geral, e que num abraço a gente, pelo menos por um pequeno espaço de tempo, a gente retira, né, e se entrega. Atendendo então tua provocação, né, Gustavo? Eu acho que para mim no abraço cabem todos os sonhos, né? E quando a gente abraça é aquele gostinho assim de não querer largar mais. E se a gente coloca todos os nossos sonhos dentro do nosso abraço, é uma forma da gente senti-los por perto, né? E não deixar escapar isso, porque em muitos momentos a gente vê que as circunstâncias da vida levam os nossos sonhos, né? E quando a gente abraça é o conforto que eles estão ali conosco, nos acompanhando, nos esquentando. E eu também traria, acho que a questão do abraçar a si próprio, né? É um movimento engraçado, mas fica aqui uma sugestão para que as pessoas em frente ao espelho se abracem e se sintam, né? Porque às vezes a gente trata nós mesmos com tanta amargura, com tanta rigidez, né? Eu particularmente sou muito rígido comigo, assim. Em alguns momentos eu faço esse exercício de me abraçar e falar calma que vai dar tudo certo, né? Porque se nós não estamos conosco, quem estará, né? Então acho que fica esse convite também para nos abraçar. E aí eu queria também aqui para encerrar, porque normalmente quando as coisas se encerram as pessoas falam um abraço. E aí é isso, né? Às vezes a gente fala um abraço e nunca deu um abraço. Então eu queria abrir para que vocês deixem um abraço de vocês para quem está nos assistindo, uma mensagem, uma dica, uma sugestão, o que vocês sentirem à vontade, ok? Gustavo, então faça as honras. Bom, eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui, compartilhando nesse dia tão importante, né, um pouquinho sobre como eu me sinto, talvez, em relação ao abraço. Eu tenho dito para as pessoas que esses encontros virtuais, essas possibilidades de estarmos juntos, têm sido uma forma de abraço, então me sinto aqui abraçado pelo carinho de vocês, pelo compartilhar de cada um, e quero deixar, então, né, esse meu abraço online, virtual, para todos aqueles que nos acompanham, e esse desejo de que você possa abraçar com segurança aqueles que você pode, que você lembre dos 20 segundos, né, e talvez vá além disso, né, com um abraço corajoso e sincero.
Eu deixo um abraço aqui a todo mundo que está assistindo, né, e a quem idealizou esse dia do abraço, que ele seja sempre celebrado. Deixo aqui meu abraço a todos aqueles que precisaram muito ser abraçados e infelizmente não puderam, em momentos de dor e de perda, diante de tudo aquilo que a gente está vivenciando, né? E deixo um abraço a todos os estudantes, assim, né? Para que eles também fazendo parte desse projeto da educação, do Grupo Marista, da PUC, de todo mundo que tiver acesso a esse material, de que eles sejam corajosos aí, como o Gustavo trouxe, e pessoas que venham a multiplicar para que isso não se perca, né? Que a gente não perca a esperança do abraço. Então, a todos os amantes do abraço, vai o meu abraço. Bom, também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês celebrando, né, o Dia do Abraço. E como diz Papa Francisco, que o medo não nos tire essa possibilidade de ir ao encontro do outro, né? E eu acredito e tenho muita esperança numa coisa que vocês disseram, que quem sabe quando esse tempo difícil passar, ao invés de a gente ter medo de abraçar, que a gente esteja com tanta saudade e que faça isso ainda mais. Então, que nesse dia do abraço seja mesmo assim um tempo para a gente refletir, né? Quantas coisas cabem no abraço e que a gente possa, de fato, concretizar esse abraço com tudo que cabe nele. Maravilha, pessoal. Então, em nome do Grupo Marista, deixo meu muito obrigado. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês nessa troca. Por mim, eu ficaria aqui conversando por horas, né? E aí, no final, se fosse possível, a gente se abraçava todo mundo. Então, agradeço a parceria de vocês. Gustavo, muito obrigado. Andréia, muito obrigado. Lígia, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, mande essa mensagem para aquela pessoa que você gostaria também de abraçá-la, mas não pode nesse momento. Talvez essa reflexão possa ajudá-la em algum momento que ela precise. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e um forte abraço para vocês, viu?